Quando eu li esses salmos, eu falei, eu printei ele na mesma hora para compartilhar aqui com vocês. Salmo 77, versículo 11, fala: Recordarei os feitos do Senhor, meditarei em todas as suas obras. Recordarei os feitos do Senhor. Você sabe o que acontece quando a gente está passando por um problema ou por um conflito, por uma nova oportunidade que enche você de ansiedade, de medo, de insegurança? A gente tem uma amnésia espiritual, sabia? A gente esquece do que Deus fez. O Deus que te livrou da mesma situação lá atrás é o mesmo Deus que está com você. Eu lembro que em alguns momentos, quando surgiam umas oportunidades bem boas, assim, bem gordas na nossa vida, olha o que eu pensava. Meu Deus, e se isso acabar? E se cancelarem? O que vai ser de nós? Meu Deus. E o Espírito Santo falava sempre e fala sempre comigo assim: o mesmo Deus que abriu essa porta pode abrir outra. E assim Ele faz. É o mesmo Deus. Então não tenha medo. Não fique insegura não, pensando: ai meu Deus, e se eu perder? Nem é teu para você perder. Ele te deu porque Ele é gracioso, porque Ele é bom. E é por isso que nós temos que recordar os feitos do Senhor. É por isso que nós temos que anotar os livramentos, as bênçãos que Ele trouxe. Você não é a mesma mulher de um ano atrás, sabia? É só você pegar se você é uma pessoa ativa nas redes sociais, né, nos stories, ou na sua galeria do celular, volta no tempo. Veja onde você estava um ano atrás. Lembra do que Deus fez no teu ano. Todo final de ano eu gosto de listar tudo que aconteceu naquele ano. Todas as vitórias, grandes e pequenas. E uau, é tão bom relembrar isso. É tão bom saber que Deus é um Deus que Ele está conosco. Ele está conosco. O problema é a nossa amnésia. O problema é que a gente esquece. O problema é que a gente fica tão focada no que vai vir que esquece do que foi. Quando eu estava saindo do CLT, eu já contei essa história para vocês. Eu lembro claramente de uma cena. Eu na rede, colocando a Helena para dormir. E chorando porque eu não aguentava mais aquele emprego. Meu Deus. O último ano foi tão difícil para mim. Eu não aguentava mais e eu não sabia o que fazer. E eu pensei, eu tinha a opção de sair e assumir a empresa com meu marido, mas a renda ia cair muito a nossa renda. E eu lembro de falar: Deus, e se a gente passar necessidade? Essa era a minha preocupação, né? Sempre olhando para o que falta, ao invés de olhar para o transbordo que virá. O Espírito Santo falou para mim: filha, quando foi que você passou necessidade para ter medo? Quando eu casei com o Paulinho, gente, logo que a gente noivou, a empresa que ele tinha com um amigo dele acabou. Ele vendeu a moto para comprar a aliança. Quando a gente casou, tinha só a minha renda, que naquela época, gente, eram uns 1.000 e poucos reais. Eu olho para trás e vejo como que a gente conseguiu. Não foi a gente. Foi o Deus que cuida dia após dia de nós. Você pode duvidar de tudo, mas não duvide que Ele cuida de você. Tinha dias que a gente acordava e falava assim: cara, a gente tá sem gasolina no carro. E agora? A gente começava a catar as moedas dentro de casa e rindo, porque pra não chorar. E catava, dava 10 reais. E era o que a gente tinha. E colocava a gasolina e o carro, não sei não, Deus multiplicava aquela gasolina, viu? Porque a gente morava longe. Quando a gente casou, a gente morava longe do trabalho. E hoje a gente ri e fala: uau, como? Como? São os feitos do Senhor. Eu tô aqui com você fazendo, sabe o quê? Eu estou recordando os feitos do Senhor. Por que você não faz isso hoje? Por que você não para recordar os feitos do Senhor até aqui, no mês de setembro? Faça isso.
Até amanhã.